Oi aí. Canal Trolendo apresenta obras literárias do vestibular UEPG. Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com uma obra do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um dramaturgo carioca que faz uma análise das instituições, principalmente da família. Então as peças dele sempre vão enfocar assim, problemas direcionados a relacionamentos pessoais. Nesse caso de Vestido de Noiva, nós temos um teatro que poderíamos dizer que é um amadurecimento do teatro brasileiro. É uma peça de teatro porque ela foi encenada. Se ela não tivesse sido encenada, nós colocaríamos na categoria um texto apenas dramático, mas como ela foi encenada várias vezes, nós vamos chamar então de uma peça teatral. Nessa peça, nós vamos ter 3 atos, que no teatro nós chamamos de atos e não de capítulos, e dentro desses 3 atos nós vamos ter 3 planos. Então é uma peça que tem um enfoque bastante psicológico. Quais são esses planos? Nós vamos ter um plano que é de alucinação, um plano que é de realidade e um plano que é de memória. E esses 3 planos, eles se misturam. E se o leitor não for muito atento, ele acaba se perdendo desse ir e vir entre o que é uma alucinação, o que é uma memória ou o recorte da realidade. Então, nesse primeiro ato, nós vamos ter o barulho de uma grande cidade e um corte para um atropelamento. E nesse atropelamento, uma pessoa que é a Alaide, ela é atropelada. Só que, ao mesmo tempo que nós temos esse foco na realidade, a Alaide começa a ter alucinações. Alucinações advinda dessa pancada que ela recebeu. E ela começa a lembrar-se um plano de memória agora, ela está alucinada porque ela não está naquele momento com as faculdades mentais perfeitas. Ela começa a recordar de uma mulher chamada Madame Cleci. Essa Madame Cleci, no desenrolar desse primeiro ato, ela é apresentada como a dona de um bordel. E a Alaide, que está tendo uma alucinação, se vê nesse bordel. E todos os homens que estão nesse bordel têm o rosto do marido dela. Aí nós vamos ter um segundo ato, em que a Alaide vê uma mulher com véu. E não nos é dito no começo da obra quem é essa mulher com véu. Aí há um recorte para a realidade que se volta para o estado crítico que a Alaide está no hospital. Imediatamente a personagem começa a ter novamente uma alucinação e nós voltamos para o dia do casamento da Alaide, que essa mulher de véu vai acabar então brigando com a noiva Alaide, daí o nome da peça, Vestido de Noiva. E quase que não acontece esse casamento. Na memória, que acontece no plano da alucinação, a Alaide recorda do seu passado a partir de um momento de alucinatório, nós vamos ver que a Alaide roubou o namorado da irmã, que se chamava Pedro, e acabou se casando com ele. Vai ser descoberto então que quem impede, quem estava com aquele véu é a irmã Lúcia. A situação dela vai se agravando bastante, ela se vê numa sala de cirurgia e nessa sala de cirurgia vem à memória a figura do marido. O marido dela tinha um caso com a própria irmã, com a Lúcia. E nós vamos ficar numa grande dúvida, porque no final da obra, alguns pontos vão sendo solucionados. Por exemplo, o Pedro era amante da irmã, da Lúcia. O Pedro era bastante cínico e um ponto que nós não conseguimos identificar se esse atropelamento não foi criminoso. Porque durante todo o texto vai nos deixando pistas que provavelmente o próprio marido esteja envolvido nesse atropelamento. A cena final então é a morte da Alaide, ela morre em decorrência desse atropelamento, e aí algumas coisas vão chegando até nós para que a gente... Quem é essa Madame Cleci que aparece aí como uma personagem que
não tem um vínculo familiar com a Laíde. Quando a Laíde era pequena, ela e a Lúcia, eles foram morar numa casa que havia acontecido um assassinato, que é o assassinato dessa Madame Clessy, que havia sido assassinada por um amante muito mais novo que ela. Então nós vamos ter vários pontos de conexão entre as personagens, mas que elas vão sendo, esse mistério vai sendo apurado no plano da realidade, porque no plano da alucinação da Laíde as coisas vão ficando bastante confusas. Como a gente vem aqui dar dicas de leitura, né? Essas dicas de leitura ela não prescinde a leitura da obra, seria bastante interessante que vocês tivessem contato com a linguagem do teatro. Porque na linguagem do teatro, primeiro aparece o nome das personagens, daí em seguida as falas. E sempre em mudança de ato, vem as marcas de onde eles estão, os espaços, como eles devem agir. Até a próxima, se inscrevam no nosso canal.